Isso aí. Muito obrigada, viu, Cacau? Então, gente, primeiro agradecer vocês por estarem aqui, né? A gente está aí numa semana com muitas atividades, fiquei muito feliz que foram muitas coisas incríveis que estão acontecendo, né? Ainda tem amanhã. Não sei se vocês tiveram oportunidade de participar de outros painéis, né? De outros momentos, outros diálogos, outras oficinas que estão acontecendo essa semana, mas de fato é uma semana bastante rica aí para o ecossistema de monitoramento e avaliação. Então, queria, né, agradecer vocês por estarem aqui, esse horário, 7 horas da noite, né, um horário extra, atividades nossas todas durante o dia aí, é, mas é isso aí, né? É, e assim, hoje o meu objetivo aqui é, na verdade, facilitar uma conversa, tá? Então, essa aqui é uma roda de diálogo. Então, hoje o meu objetivo, assim, eu vou dar uma introdução, mas eu não quero ficar aqui de palestrante, tá? Eu quero que vocês interajam e conversem comigo, por favor. Então, já vou fazer esse pedido já de início, assim, não me deixem aqui falando sozinha, eu quero ouvir vocês, porque eu acho que esse momento a gente também precisa aproveitar para fazer essas trocas, né? Então, quem puder abrir a câmera, abrir o microfone, interagir com a gente vai ser muito legal. Então, fazer esse convite aí para vocês. Que bom, Lucas, que você conseguiu participar de alguns outros painéis. Bom que você pode também trazer contribuições para cá, né? E a gente discutir aqui juntos. É, Então, primeiro, né, boa noite. E aí, como somos poucos, Cacau, você acha que vale a pena, sim, fazer uma rodada rápida de apresentação? Acho que é bom, né? Então, tá bom, pode começar, você. A minha internet até estabilizou, gente. Você O viu, negócio né? aqui, eu estava ouvindo tudo metálico. Bom, gente, bem-vindos. Essa é a nossa última atividade da Eval Youth Brasil. Antes de acabar, eu vou colocar aqui no chat o nosso grupo do WhatsApp, para quem quiser conhecer mais, para quem quiser saber mais e entrar em contato com a gente, para quem quiser compor a rede. Eu me chamo Karina, as pessoas me conhecem como Cacau. Atualmente eu estou como coordenadora da rede, mas a gente também já está em um processo de transição. Tudo indica que a Júlia vai ser a nossa próxima secretária executiva, né? A gente está aí em processo eleitoral. E com esse momento tem sido muito rico justamente para a gente ter insights, né? E mapear dificuldades de jovens avaliadores para que a gente possa pensar em soluções, em alternativas e construindo junto essas trajetórias. Mas era para eu me apresentar, gente. Eu estou engajada na institucional que está tudo bem, nem é sexta ainda. Mas vamos lá. Meu nome é Karina, sou conhecida como Cacau, eu sou doutoranda e mestre em antropologia pela UF, sou graduada em segurança pública, trabalhei com avaliação e monitoramento na Prefeitura de Niterói, em alguns outros projetos. Eu falo que se eu pudesse ganhar a vida, assim, né, ganhar dinheiro para viver, o que eu mais gosto de fazer é olhar para os projetos, olhar para as iniciativas, olhar para, né, para a gestão pública e falar assim, nossa, isso aqui se encaixa com aquele indicador da ODS ali, isso aqui, né, encaixa com essa métrica aqui, ó, gente, vocês estão gerando impacto que vocês não estão vendo, ou então, olha, gente, isso aqui dá para pensar um indicador aqui de impacto nessa métrica que vocês não estão enxergando. Então, assim, amo, adorei que a Júlia colocou esse tema aqui e no que eu puder contribuir, colaborar com o debate, contem comigo. Posso escolher o Ótimo, próximo? por favor. Quem não puder abrir o Lucas. microfone, gente, coloca aí no chat para gente que a gente lê. Mas eu gostaria que vocês abrissem o microfone, se possível. Peraí que eu tô tentando ligar minha câmera aqui. Só um instantinho. Tá Serei bom. breve.
Foi, só que seu microfone estava fechado. Isso. vão Oi, falar agora. que Niterói quer dominar o mundo. Lucas, eu te conheço. Eu também conheço você, conheço bastante. Já vejo você em vários eventos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Acompanho também alguns dos espaços que você participa. Então, sempre, e eu tô te vendo, eu estive inclusive numa mesa que eu lutei para participar, porque a internet da prefeitura tava ali me gongando a todo instante, o Zoom não entrava de jeito nenhum. Mas enfim, boa noite, pessoal. Eu me chamo Lucas, eu trabalho na prefeitura atualmente na CEPLAG, trabalho como assessor na Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE, né? E a minha trajetória na prefeitura ela começou ainda na coordenação na coordenadoria de juventude em 2022 e de lá para cá eu tive algumas experiências voltadas assim para análise de projetos, né, variados e mais recentemente por estar envolvido na SAGE eu passei a me debruçar mais sobre essa questão de monitoramento e avaliação, a ponto de eu estar aí buscando formações, estar em espaços como esses. A semana foi sim muito proveitosa, porque eu acabei, eu não conhecia a, perdoe o meu inglês, o Eval e Alt, não conhecia a rede de jovens avaliadores, eu não Isso. tinha Melhor. não tinha proximidade, não tinha mesmo, não conhecia, não tinha ligado o Lé com o CRE. Eu estava em busca de mais formações, inclusive sobre monitoramento e avaliação, quando me encaminharam, que me encaminhou uma das formações que eu não pude participar, que é a Cool Bull Talks, que foi uma oficina, foi a própria Luísa, acho que você, a Luísa Assunção também, que era coordenadora de juventude daqui de Niterói, ela me encaminhou e eu falei, cara, que evento maravilhoso, e eu vou tentar participar, e eu participei de algumas, das que foi possível. Eu sou mestre em antropologia, atualmente estou fazendo uma especialização em gestão pública estratégica, e como eu disse, eu estou aí desde 2022 trabalhando com políticas públicas e projetos, né? Como analista de projetos, e estou muito feliz de estar aqui para poder trocar com vocês. É isso, pessoal. Ai, que bom, muito bem-vindo. Que bom que você conseguiu chegar aqui. É, é isso aí. Marie, Larissa, vocês conseguem abrir o microfone? Vocês querem escrever aqui no chat, a gente lê. Eu posso ir agora. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite. Eu me chamo Larissa. Nossa, essa é o primeiro encontro que eu consigo ver ao vivo, os outros eu vou ter que ver gravado, mas que bom que eu consegui entrar hoje. Eu sou formada em Relações Internacionais e Humanidades e atualmente eu trabalho numa ONG que promove projetos sociais para crianças, adolescentes e jovens. E eu atuo na área de monitoramento e avaliação diretamente, né, com documentação, e aí indicadores, linha de base, avaliação final, toda essa parte. Eu me identifiquei muito com o que a Karina falou, né, de sempre olhar para uma iniciativa, para uma atividade e pensar, eu acho que dá, que indicador que daria para colocar ali, que ODS que dá para pegar ali. Eu tenho uma pós-graduação também em ESG, então eu fico muito pensando, né, em como vincular, né, uma coisa com a outra, e como analisar, né, uma coisa com a outra. Muito feliz de estar aqui com vocês, e é isso, uma boa noite. Hum, Obrigada, bem-vinda. Espero que você aproveite aqui os nossos insights e também participe com a gente, dizendo aí um pouco, né, do seu trabalho, de como vocês fazem. Eu acho que vai ser super legal. É, Pode falar, Maria. Boa noite, pessoal. O meu cabelo tá todo bagunçado, como tá gravando, então eu não vou abrir a câmera. Meu nome é Mari, eu sou economista pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente eu trabalho como analista financeira em uma ONG. Eu sou também pesquisadora na pauta migratória e é um tema que me interessa para trabalhar em conjunto com a área financeira. Então, eu vi o anúncio por alguém da minha rede que curtiu no LinkedIn. Aí eu estou aqui, eu estou amando, eu acho que é o segundo dia que eu estou participando aqui com vocês. Está sendo muito bom acompanhar
a rede de vocês, eu não conhecia até então a organização, mas eu já curti lá no LinkedIn e eu estou gostando muito. Que bom, bem-vinda. E de onde você é? Perguntou pelo meu sotaque, né? Eu sou haitiana. Ai, super legal, muito, muito bom que você está aqui com a gente, viu? Gente, eu vou então, né, naquele esquema que eu falei com vocês, eu vou fazer uma apresentação super rápida e eu vou me apresentar também, né? Porque eu, como estou aqui nesse lugar de fala, eu preparei um slidezinho para me apresentar rapidamente. E aí eu vou fazer um overview, assim, uma contextualização geral, né, da agenda, o que são os ODS. Eu acho que todos nós que estamos aqui, né, a gente já esbarrou com os ODS em algum momento. Mas vou resgatar para colocar na mesma página, vai ficar gravado para depois quem quiser voltar e se interessar pelo tema e quiser saber mais sobre. É, vou localizar os ODS um pouco dentro das organizações, separando ali para o setor público, privado e terceiro setor. E aí a ideia depois é eu abrir mesmo esse espaço de fala para a gente compartilhar as nossas experiências, dores, soluções, insights, né, sobre como que a gente faz aí o monitoramento, né, a avaliação das contribuições das organizações para a Agenda 2030. Então, vou compartilhar a minha tela. Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela completa, vocês me dão um ok. Em modo apresentação. Tá em modo apresentação? Tá tudo bem? Tá Assim, sim, tá Júlia. assim. Você vê a Tá. gente ou a gente só Sim. fala com você se você tiver. Não, eu tô vendo Se a vocês. gente abrir. Tá tranquilo. Tá bom. Tá bom? Então, né, o título dessa nossa roda de conversa aqui, o nosso tema, né, contribuindo para os desafios globais, organizações e Agenda 2030. E aqui é um pouquinho da minha trajetória, né? Então, assim, eu começo minha trajetória, enfim, uma trajetória familiar que tem muito a ver com a questão, né, de valores cristãos, caridade. Depois eu, né, fiz muito trabalho voluntário durante a minha vida inteira. Fui aluna da UFMG, num curso que chama Ciências do Estado. E aí, a partir desse curso, ampliei um pouco a minha visão de mundo e comecei a trabalhar com diversas coisas. Na graduação, eu trabalhava muito com a pauta de segurança pública, fui estudar a garantia da lei e da ordem, dentro da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Foi uma super, imersão, assim, uma super oportunidade também de discutir esses temas. Mas logo que eu me formei, houve o rompimento da barragem de Fundão. Eu sou de Belo Horizonte, né? Nem falei, mas acho que pelo sotaque está bem claro que eu sou mineira, né? Mas, enfim, logo que eu me formei, houve o rompimento da barragem de Fundão do Samarco, e eu comecei, então, a querer contribuir de alguma forma para aquele grande desastre, né? Assim, que estava acontecendo e tentar entender como que eu poderia atuar. E acabou que eu fui atuar profissionalmente, então, nessa área, fui fazer parte ali das primeiras equipes de pesquisa que saíram percorrendo o Rio Doce, tentando identificar quais eram os impactos e etc. E foi quando eu falo que houve aquele momento do clique, né? Que você vira e fala assim, o que está acontecendo aqui que esse jeito de produzir e viver não está rolando? Deve ter alguém já colocando uma outra possibilidade de modo de vida. E aí foi quando eu comecei, de fato, a integrar, a me interessar e a pesquisar mais profundamente sobre temas relacionados à sustentabilidade. E aí eu fiz uma primeira formação de design de sustentabilidade no Gaia Education, que foi o meu primeiro contato, na verdade, com a Agenda 2030. Antes dessa formação, eu nunca tinha ouvido falar dos ODS, assim, né? Mesmo tendo estudado na universidade, mesmo tendo estagiado, né, na Fundação João Pinheiro, eu nunca tinha ouvido falar dos ODS. E aí foi ali que eu comecei, então, a entender que existia um movimento global que falava sobre sustentabilidade e que já tinha, né, identificado aí uma agenda
global para a superação dos desafios e que juntava tanto as questões, né, dos desafios sociais, como fome, como saúde, como educação, com as questões ambientais. E aí, em 2019, eu passei a fazer parte do Engaja Mundo. Então, sou lá formada, engajadinha. Então, né, vim desse lugar do ativismo, foi uma escola de ativismo muito importante, né, minha passagem pelo Engaja Mundo. E foi também o que abriu meu olhar para juntando, né, o meu conhecimento lá da minha graduação em Ciências do Estado, do campo de públicas, entender como que essa pauta também estava acontecendo aí na esfera da política pública. Em 2020, então, eu fui para o estado de Minas, para fazer parte, né, da diretoria de projetos especiais, que chama aqui no estado de Minas, que fazia a articulação ali, né, do programa prioritário da SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, e fui, então, tentando aplicar um pouco desse conhecimento da Agenda 2030 para esse programa estratégico, né? E junto com isso eu comecei o mestrado na Fundação João Pinheiro. Então, fui fazer o mestrado de Administração Pública, em que eu tinha certeza que eu queria trabalhar com a Agenda 2030 dentro do setor público. E aí a pesquisa foi desenrolando, veio pandemia, né? Então a pesquisa foi acontecendo e eu acabei focando então no ODS 13 de Ação Global contra a Mudança do Clima, também pela minha atuação, né, como ativista climática pelo Engaja Mundo, participando de esferas de decisão, assim. E aí, em 2021, veio para mim de presente, assim, fui apresentada ao movimento Minas 2032, que é, de fato, um movimento, um grande movimento aqui do Estado que tenta fazer essa localização da agenda, interiorização da agenda, e num momento bastante desafiador da política brasileira, em que essa pauta dos ODS praticamente havia sumido, né? Esse esforço de interiorização, toda a trajetória que já tinha sido caminhada até aqui né, assim, houve uma tentativa de descontinuidade, mas os coletivos, os movimentos, as pessoas continuaram atuando, né? E aí, em 2023, eu fiz parte da realização da primeira virada climática de Belo Horizonte, que foi um movimento totalmente organizado pela sociedade civil, pensando nessa virada de chave para a questão climática na cidade, convidando as pessoas para ir para um parque no final de semana para discutir sobre política pública climática, que também é um marco importante assim na minha trajetória profissional até hoje. Em muitos lugares eu sou reconhecida como a Júlia da Virada, assim, então é uma figurinha que eu gosto bastante de trazer, né? Um chapeuzinho que eu gosto bastante de carregar comigo, assim. É, E aí também passei, juntando toda essa trajetória, né? O mestrado também me trouxe muito esse lugar do monitoramento e avaliação. Minha dissertação de mestrado foi de monitoramento e avaliação. Então, eu já tinha iniciado um pouco, mas a minha atuação na Eval Youth chegou ali também em 2023, 2022, finalzinho ali de 2022 para 2023. E eu hoje... O Oi? Tom dava uma tem que 150 Ixi, milhões. Márcia, vou mutar a Márcia aqui. E aí, né, de 20 final de 23, né, em final de 22, início de 23, e aí foi quando eu entrei para a Eval Youth e comecei a atuar ali no grupo de jovens emergentes, avaliadores, muito também incentivado aí por algumas pessoas que estão engajadas na rede brasileira de monitoramento e avaliação há bastante tempo, como a Carol Emura, o Wesley Matheus, então eles são meus, né, mentores e professores aí dentro dessa rede de monitoramento e avaliação. E hoje eu também tenho esse grande chapéu, né, que é a coordenação do Movimento Nacional ODS em Minas Gerais. Então, essa pauta de discutir a Agenda 2030 vem muito desse lugar em que eu ocupo hoje como coordenação do movimento, conselheira do movimento, que é um movimento que tem uma incidência bastante relevante também na CENOLHS, né, que é a Câmara Nacional, onde que se discute os ODS e essa agenda no Brasil.
Então, essa, né, assim, minha trajetória, um pouco de quem sou eu, de onde eu falo, que eu acho que é importante também trazer. Então, para colocar todo mundo na mesma página, eu trouxe aqui os 17 ODS, né? Então, essa Agenda 2030, ela é uma agenda que surge em continuidade aos objetivos do milênio, que tinham, né, uma questão social, assim, muito forte, em que os países entenderam que as coisas estão completamente conectadas, interconectadas. Então, foi uma construção também bastante longa, né, também dessa agenda de discussão de como que seria ali a partir de 2015, que era o marco da última agenda né, dos desafios do milênio. É, então, e já havia-se também uma discussão sobre mudança climática, como que se faria isso, tanto que no mesmo ano foi assinado o Acordo de Paris, né, depois do falido acordo, né, do Protocolo de Quioto, que não funcionou. Então, a gente, né, os países também estavam se organizando em torno dessa pauta ambiental, e aí surge, então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trouxe uma linha do tempo rapidamente, assim, falando sobre a questão da sustentabilidade, como que a gente chegou nessa Agenda 2030. Então, é uma discussão sobre sustentabilidade, limites do planeta, que é lá da década de 70, que veio lá né, do Clube de Roma, um pouco antes disso, com discussões sobre ecologia e etc. Então, a gente já tinha aí ambientalistas que pensavam sobre isso, e no relatório de Brundtland, em 87, foi cunhado, de fato, a definição de desenvolvimento sustentável, né? Que suprir as necessidades presentes sem comprometer a vida das gerações futuras. Depois a gente teve a ECO 92, em que foi feita a Agenda 21 para o desenvolvimento global e sustentável, e em 2000, os Objetivos do Milênio, que é a primeira agenda de 15 anos, para superação aí, principalmente enfrentamento da pobreza, da fome, né, das questões relacionadas à educação. Depois a gente teve, então, uma revisão dessa agenda ODM, que foi, né, onde começou lá na Rio+20 essa discussão dessa agenda que virou a agenda dos ODS, em 2015. E aí a gente houve uma continuidade de discussão dessa agenda, vários países, né, implementando aí os seus monitoramentos, mas, enfim, né, a gente com muitos desafios também ainda, as pessoas ainda desconhecem um pouco dessa agenda, né, e a gente está aqui um pouco nesse lugar também de ser embaixador e falar sobre isso e dizer que isso já é um movimento global em que existem várias frentes que estão atuando para a superação desses desafios. Como é que funcionou isso no Brasil, então, né? Então, a estrutura dos ODS, que são os 17 objetivos, 169 metas e muitos indicadores, e aí os indicadores também dependem, cada um dos países, e aí logo que houve, né, então, a assinatura dessa agenda e o comprometimento dessa agenda pelo governo brasileiro, o IPEA fez um estudo de localização dessa agenda, e trouxe essa agenda para o Brasil, né, fez uma localização, uma interiorização da agenda do Brasil, conduziu aí, então, o primeiro trabalho no âmbito da CENODES, que foi um trabalho de adaptação ao contexto brasileiro. E aí, essa adaptação do contexto brasileiro manteve os 17 objetivos, né? Mas das 169 metas, duas foram consideradas como não aplicáveis ao contexto brasileiro, 39 foram mantidas, apenas 39 foram mantidas com o texto original, e 128 tiveram o texto modificado para adaptação em realidade brasileira. Ainda houve a criação de mais 8 metas, que foram adicionadas. E aí, esse ano, o governo brasileiro incluiu ainda mais um objetivo, que é específico da agenda dos ODS no Brasil, que é o objetivo de igualdade étnico-racial. Então, a gente hoje no Brasil trabalha com 18 objetivos. Eu coloquei aqui 175 metas e 256 indicadores, porque isso aqui ainda não corresponde, né? Não está aqui dentro as metas e os indicadores do ODS 18.
tá? Eu ainda não contabilizei aqui para atualizar a minha apresentação, mas é só para poder falar que houve esse trabalho, né, de localização dessa agenda no Brasil. Então, eu sempre gosto de reforçar que aqui no Brasil é importante que a gente se atenha às metas que já foram adaptadas, e não a 169, mas sim a 175, e daqui a pouco mais algumas, né, que tem a ver aí com as metas do ODS 18. Então, quando a gente trabalha com essa Agenda 2030 no Brasil, a gente está falando dos 18 objetivos. E aí eu trouxe um pouquinho aqui nos ODS das organizações alguns exemplos, tá? Não vou me aprofundar muito, porque eu acho que o grande objetivo dessa nossa mesa aqui de diálogo é a gente trocar entre a gente como é que a gente tem feito isso nas organizações. Então, no setor público brasileiro, né, existe essa estrutura da CENODES, do Comitê Interministerial, de um esforço de interiorização dessa agenda nos estados e nos municípios. E hoje a gente já vê muitos PPAGs, que são os planos plurianuais, né, os planejamentos plurianuais, que consideram, né, então, um escopo de 4 anos. Eles normalmente é realizado no final do primeiro ano de governo e vale para os 4 anos seguintes, que já vinculam aí os seus projetos, né, de políticas públicas, as suas intenções enquanto um planejamento de governo, aos ODS. Então, isso aqui já é uma coisa que existe já em muitos lugares do Brasil. Então, a gente ainda tem os relatórios voluntários, que também trazem um pouco dessa visão de como é que está o panorama dos objetivos dentro dos seus estados ou dentro dos seus municípios, considerando aí os indicadores propostos pela agenda, né, os indicadores propostos ali principalmente pelo IBGE no Brasil, no monitoramento da Agenda 2030. E hoje a gente também tem visto aí um boom de planos locais de ação climática, que também são pautados aí um pouco pelos ODS, né? Normalmente os planos locais de ação climática consideram os riscos, as vulnerabilidades climáticas locais, mas ele precisa ter um escopo de ação. E essa ação, né, as ações normalmente são vinculadas aí, são pensadas já nas contribuições de desafios que estão propostos aí na Agenda 2030. Na sociedade civil, eu achei importante destacar que a gente tem o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades do Brasil, que é um índice bastante robusto, em que a gente já tem indicadores para os 5.570 municípios brasileiros. Desconheço outro país no mundo que tenha indicadores a nível municipal, né, para monitoramento da Agenda 2030. Claro que esse indicador, esse índice, né, ele tem os seus desafios, tem as suas problemáticas, não são todos os indicadores que estão disponíveis para todos os municípios, até porque a gente houve um apagão de dados muito relevante no Brasil nos últimos anos, e a gente tem muitos indicadores que são do IDSC, que são da PNAD contínua, que também não são para, né, não é para a grande maioria dos municípios, é só para aqueles maiores, enfim, tem algumas particularidades da PNAD, mas de fato é um super banco de dados, né, de esforço de monitoramento dessa agenda nos municípios brasileiros. A gente tem o SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que é um outro super banco de dados que traz também informações a nível municipal relacionado aí às emissões de gás de efeito estufa. E a gente tem o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, que produz o relatório Luz todos os anos, né? É a organização que faz aí conduz, né, a elaboração do relatório Luz para o monitoramento civil da Agenda 2030, trazendo, inclusive, parâmetros de comparação de avanço, retrocesso, estagnação. Então, o relatório Luz é um relatório bastante robusto que traz essa agenda de monitoramento e avaliação produzida aí pela sociedade civil.
E no setor privado, como que a gente vê normalmente o monitoramento dessa agenda, né? Então, no setor privado, a gente tem essa organização, que é o Pacto Global, que é o grande, assim, né, que hoje, quando a gente fala de setor privado, o Pacto Global, ele se destaca muito como liderança desse movimento da discussão dos ODS, no Brasil, no setor privado, e que ele organiza e já tem organizado diversos movimentos, e cada um desses movimentos tem também o seu monitoramento mais próximo junto às empresas do setor privado, né? Então, cada um desses movimentos tem aí os seus indicadores, tem os seus relatórios, tem os seus acompanhamentos que são realizados aí pela equipe do Pacto Global. E o Pacto Global ainda desenvolveu aí, junto com o BILEB, o SDG Action Manager, que é uma plataforma em que as empresas privadas normalmente preenchem um questionário, e o SDG Action Manager ele dá ideias de gestão, monitoramento e avaliação das ações e dos projetos das empresas privadas, né, e da sua estrutura de governança, enfim, toda interligado aí com essa pauta do ASG, relacionado aí com os ODS. E aí eu trouxe aqui um pouco, né, do SDG Compass, que é o método do Pacto Global para a identificação dos ODS nas organizações privadas, em que o primeiro passo é o entendimento, depois a gente tem uma etapa importante, que é de definição das prioridades, depois a gente define metas, faz a integração disso para dentro da organização e daí faz o relato e comunicação. Esse ciclo é bastante próximo com aquele ciclo de monitoramento e avaliação que a gente tem, né? Assim, de entender o problema, de pensar, definir quais são as prioridades de atuação, estabelecimento de metas. Então, a gente olha primeiro, né, para onde que a gente quer ir, o que que a gente quer alcançar, para executar as atividades e daí a gente conseguir fazer o relato e comunicação. Então, pensar também de que os ODS eles estão muito vinculados com essa ideia de entendimento de quais são as contribuições reais. E aí eu trouxe aqui algumas pinceladas de algumas coisas que são muito importantes na hora que a gente vai falar de como que as organizações contribuem para essa superação desses desafios. Então, tem um ponto muito chave, que é a intencionalidade, né? Que é a questão do, além de colar figurinha, de fazer essa correlação direta entre uma atividade que é realizada e um nome de um ODS. E é sempre importante a gente considerar de que nem sempre o nome ele diz muita coisa sobre o ODS, a gente de fato precisa descer um pouquinho mais para as metas, para que a gente consiga fazer uma correlação de quais são, de fato, as contribuições que aquela ação, que aquele projeto, que aquela política gera ali, né, para aquele objetivo. É importante que tenha, então, que a organização ela compreenda de que forma e quanto ela contribui para os ODS, né? Eu acho que esse quanto também é um ponto muito chave, assim, porque não adianta pensar que uma ação, um projeto específico da minha organização tem uma grande relevância ou vai ser o suficiente para acabar com a fome no Brasil. Mas ela pode contribuir para acabar com a fome no Brasil, mas eu preciso dizer quanto, né, como ela está contribuindo com isso. A gente tem um ponto importante que é a verificabilidade, ou seja, a gente precisa ter dados quantitativos e qualitativos que mostrem os pontos de partida e monitoramento dessas contribuições. Então, a gente precisa conseguir dizer ali de que essa ação intencional dessa organização, contribuir com os objetivos, ela partiu de um diagnóstico que identificou quais seriam as possibilidades que aquela organização tem, né? O quanto que essa organização pode contribuir, e entender que as organizações, de fato, comuniquem de maneira clara uma evolução disso ao longo do tempo. E é muito importante estabelecer metas para isso, né? Então, ter clareza de quais são os resultados e impactos que as ações políticas, né, têm o objetivo de contribuir aí com a superação dos desafios globais. Então, essas três coisas, para mim, elas são muito chaves na hora que a gente vai falar de como que as organizações contribuem.
para os ODS. É, bom, a minha introdução e a minha apresentação era essa, bem rapidinha. E agora eu queria ouvir vocês, assim, entender como que vocês aí, nos lugares de fala em que vocês vieram, como é que vocês enxergam um pouco, né, como que essas organizações estão fazendo aí o monitoramento e comunicando essa contribuição para essa agenda. Posso começar? Júlia, eu queria ouvir um pouco de você, assim, saber um pouco da sua experiência no processo de convencimento dos gestores desse alinhamento, né? Eu acho que quem está em Niterói é muito privilegiado, porque a gente já está nesse. A gente, porque eu moro aqui, mas eu não estou mais na prefeitura, mas foram. A gente está indo para 14 anos, né? 4, 8. 14 anos de um processo constante de, né, de plano, de alinhamento, de desenvolvimento da política de avaliação e monitoramento, e disso sendo embrionado e assumido pelas gestões que passam, né? Mas a gente tem muito lugar que não tem esse convencimento, que as pessoas não identificam como uma prioridade. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa experiência, assim, né? Como trazer isso para a agenda dentro das prioridades, dentro, né, desde o planejamento do PPA até, de fato, ter dado, ter monitoramento, ter investimento nisso. Enfim, queria ouvir um pouco dessa sua experiência nesse caminho. E vi que a gente tem um convidado ou uma convidada nova. Essa criança que chegou aí É uma convidadinha. é uma Essa aqui é a convidadinha. Helena. Ela é a Helena. Gente, esse horário não tem muito jeito. Eu tentei fazer ela dormir ali, mas aí ela acordou agora, ela vai ficar aqui no meu colinho É mesmo, não bom tem que problema. já vai pegando o ritmo da coisa, né? Eu vejo amigos e amigas minhas que têm filhos e que eles dão aula, e durante a pandemia, assim, eu falava, gente, essa criança, a hora que tiver 4 anos, já está na Já tá tudo. graduação, assim, vai sair com diploma, porque mas é isso, gente. Ah, Criança existe. Inclusive, esse também é um outro desafio, né? Olhar para a cidade, e por isso que eu gosto muito da Urban 95, que é uma outra iniciativa também, que está focado nesse olhar para a cidade e pensar tudo isso que a gente discute também da perspectiva de uma criança. Eu acho que é bem interessante. Assim, peguei um outro gancho, mas é porque esse também é uma mas é muito questão de legal. sustentabilidade, né? Assim, Com tem que estar na certeza, assim. agenda. Mas enfim, eu E eu queria ouvir um acho que pouco de você. olha, Cacau, assim, eu trabalhei, né, tanto com essa vinculação, né, assim, identificação da contribuição dessa agenda no setor público, no setor privado e no terceiro setor. No terceiro setor, muito alinhada às questões de filantropia, né? Então, esse ecossistema de filantropia é um ecossistema que hoje tem dado muito valor para monitoramento e avaliação, né? Porque as pessoas precisam saber para onde o dinheiro está indo e o que que o dinheiro está fazendo, né? Então, existe muito essa preocupação, assim, e qual que é o tamanho do impacto que esse dinheiro está gerando, assim. Então, Marie que veio tentar entender um pouco essa correlação ali do dinheiro com essa agenda, eu acho que passa muito por aí, da importância de ter dados e informações reais sobre isso, né? Eu acho que no setor público não existiu nenhum tipo de resistência, né? Na verdade, quando você chega com uma pauta positiva, porque os ODSs, eles partem de uma visão positiva de intencionalidade, de superação de desafios, e que não são grandes novidades, né? Tudo que está ali naqueles 17, agora 18 ODSs, são os desafios que estão postos aí, né? Ninguém está inventando a roda. Então, quando você vincula uma política, um projeto, no caso da política pública, então, que tem esse viés de ser para todos, né, que tem esse viés do bem público como um valor, essa vinculação ela é dada. A gente só precisa encontrar qual que é, né? Mas ela já está ali, ela existe, assim, já é um pressuposto, ela existe. Quando a gente pensa
em negócios de impacto, ou quando a gente pensa em projetos sociais, isso também é muito fácil de fazer, né? Porque é muito difícil alguém pensar num projeto social que tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas daquele lugar, daquele território, que não esteja dentro das 18 metas, né? Assim, dos 18 objetivos, na verdade. Então, eu acho que é muito difícil a gente pensar, quando a gente pensa nessa geração do impacto positivo, é bem difícil a gente conseguir criar algo que não esteja enquadrado aí dentro dos 18, de alguma forma. Então, essa vinculação, ela é fácil e é sempre uma agenda positiva. Quando a gente vai para o setor privado, existe um desafio grande, que é o entendimento do impacto, né? Porque o objetivo principal do setor privado não é gerar impacto positivo, é gerar lucro. Então, quando a gente tenta fazer essa vinculação, ainda que ela venha como uma pauta positiva, a gente precisa sempre se preocupar com esse preciosismo mesmo, assim, de entendimento de qual que é o impacto. Primeiro, para a gente não produzir greenwashing, né, o impact washing, que seja uma comunicação de desejos, né? Eu ouvi outro dia assim, o wish washing, que eu achei ótimo, assim, dessas coisas que dentro do mercado ficam muito no campo do desejo de fazer e de fato não fazem, não produzem. Como também tem o desafio de entender que nem tudo aquilo que a organização faz de positivo é de fato uma contribuição, porque muitas coisas ela faz como positivo por força de lei, né? Porque ela tem que fazer, ela é obrigada a fazer, ou porque ela precisa compensar. E isso não é uma contribuição para o objetivo, isso é obrigação dela, né? Na verdade, ali, se a gente for colocar o lugar da contribuição em alguma organização, é da organização que fez a lei, que exigiu que aquilo fosse cumprido, né? Assim, então, existe um pouco dessa resistência também do setor privado querer comunicar que faz coisas e que contribui coisas, mas que nem tudo é uma contribuição, assim. Então, a gente tem o principal desafio que eu encontro. Mas quando a gente está falando dessa Agenda 2030, eu acho que nós, enquanto avaliadores, né, enquanto pessoas que estão aí dentro do ecossistema de monitoramento e avaliação, a gente tem que prezar, de fato, pela compreensão, pelo entendimento do impacto, pela intencionalidade, para mim, é uma palavra muito chave nesse lugar. Não sei se eu respondi, ou se eu divaguei demais, mas acho que. Lucas, Eu você ia achei falar? Não? ótimo. É. Mais alguém? Larissa, Maria? Se eu puder falar um pouco, mas acho que é para até dialogar com o que vocês trouxeram. Eu adorei toda essa retrospectiva, né? Tanto dos conceitos quanto a trajetória dos ODS, né? A disputa em torno dessa ideia do que é sustentabilidade e o que que a gente precisa pensar para uma sociedade, né? Ou melhor, né? Para garantir uma sociedade que outras gerações possam desfrutar dela, né? Eu acho que a Cacau, a Karina, ela abordou muito bem, pontuou muito bem, dizendo que Niterói é sim uma experiência privilegiada. Antes de trabalhar aqui em Niterói, eu atuava com algumas organizações da sociedade civil que se debruçavam sobre a pauta socioambiental e buscando ali um protagonismo de uma ação, um protagonismo de pessoas negras dentro dessa discussão socioambiental, né? Trazendo o debate de racismo ambiental, né? Falando sobre justiça climática. Então, quando eu cheguei na prefeitura, eu me encantei bastante com o modo como isso é abordado internamente e pude começar a perceber ali também algumas das limitações que, no meu ponto de vista, tem a ver com a forma, por vezes, superficial que o debate sobre sustentabilidade ele é feito na sociedade de modo geral, assim, e a gestão pública não escaparia a isso, afinal de contas, pessoas servidoras, de uma forma ou de outra, acabam refletindo também, né, a comunidade onde elas estão inseridas. A pauta dos ODS, ela tem uma relevância muito grande nos municípios, justamente por conta de ser ali o espaço onde as coisas acontecem.
Eu concordo muito com o que a Cacau disse, assim, no sentido de olhar para a cidade, é pensar esse desenvolvimento e qual o sentido de desenvolvimento que a gente quer, né? Uma cidade que não necessariamente tem ali de destruir as suas áreas preservadas ou acabar com seus ecossistemas para garantir uma qualidade de vida. Ao mesmo tempo que aquilo que eu falei como parte dos desafios está bastante relacionado com o fato de que somos muito bombardeados pela ideia de que o mundo está acabando, e isso na gestão pública também acaba afetando essas pessoas servidoras no sentido de, beleza, nós temos que sim criar atividades, projetos, políticas articulados aos ODS, mas nós já estamos rumando ao fim, né? Tudo que a gente vai fazer agora é só um nível de postergação. A gente encontra perfis, sim, de pessoas bastante otimistas, engajadas, mas não é raro encontrarmos colegas aí que já estão. É aquilo, o fatalismo, aquele aceleracionismo brabo de que não vamos deixar acabar com tudo, porque é a única forma de fazer que tudo volte, sabe, uma percepção idealizada até da catástrofe global. A galera que ficou ali muito tempo pensando em The Last of Us e coisas afins, e acha que a vida em sociedade ela também se pauta nessa forma. Em gestões tão progressistas quanto a nossa aqui, a gente também enfrenta esses desafios, porque mesmo o maior dos otimistas, diante dos dados que a gente verifica assim, pô, de desmatamento no Brasil, questões relacionadas ao ataque aos povos originários, é difícil, né? Não, de certa forma, não tremer, né? Não sucumbir a alguns desses receios. Então, eu penso que a articulação para tratar de ODS também na gestão pública parte desse sentido de nutrir nessas pessoas aquilo que a gente fala por vezes do esperançar, né? É, uma ideia de sociedade integrada ao ambiente, não essa dissociação banal, barata que é jogada pra gente. E e também fugir coisas que eu tive a oportunidade, graças a essa experiência na prefeitura, de fugir desse discurso de que essa vinculação simples também já garante algum tipo de impacto ou resultado. Eu Felizmente, eu atuei ali na coordenadoria de juventude, ou seja, ali numa parte mais finalística, diretamente verificando onde os projetos e as políticas impactavam, e eu gostava muito de dialogar, principalmente com as juventudes da cidade, para falar de questões de meio ambiente, justamente porque, talvez por não estar ali por não ter essa profundidade, às vezes, desse debate mais conceitual do que vem sendo feito, do que o imperialismo está causando nas cidades, do que o capitalismo faz, nas cidades não, né, no planeta, do que o capitalismo faz com, com os países subdesenvolvidos ou emergentes, como preferirem, né, e eu gostava de pensar nessas coisas que são consideradas as utopias, né? Uma cidade, como a Cacau falou, para as crianças, uma cidade para as juventudes, né? Uma cidade que valorize as suas raízes históricas e, assim como Niterói, que pô, tem uma trajetória aí com o próprio Araribóia, não é? Então, eu gostava muito, eu encontrava esse alento, esse esperançar, né? E essa fonte de energia até para pautar o ODS, sustentabilidade, nesses espaços, nessas trocas, né? Já na CEPLAG, uma secretaria que tem um papel extremamente estratégico, a diretoria que eu atuo desde 2024, até foi na gestão do próprio Wesley, se eu bem me lembro, eles publicaram o Guia de Desenvolvimento Sustentável, falando sobre a relevância da pauta dos ODS nos municípios, dando ali instruções e sugestões do que, do, do que os municípios poderiam fazer para munir as pessoas servidoras ali, tanto de formações, quanto criar espaços para esses diálogos, né? Na diretoria de projetos e parcerias que eu atuo hoje, que é também na CEPLAG, né? A gente também teve a oportunidade, em razão do fato do antigo prefeito ser, até o ano passado, ele era vice-prefeito
da Frente Nacional de Vice-prefeito, não, perdão. Ele era presidente da Frente Nacional de Prefeitos, da FNP, e por sua vez a gente tinha ali uma posição nos sinodes também, né? Debatendo questões de que maneira que a gente poderia ainda municipalizar ainda mais essa pauta dos ODS. Então, eu vejo que, de fato, aqui em Niterói a gente tem essa experiência privilegiada. Ainda há, de fato, muitas outras frentes para atuar, tanto com relação, recentemente aí sofremos com calor extremo, temos aí diversas áreas que ainda é, precisam de uma atenção relacionada principalmente a questões de áreas de preservação. Temos Niterói, assim, eu sou de São Paulo, não sei se meu sotaque também não anunciou, mas lá em São Paulo, uma das questões que são mais graves, são tão graves, né, mas são bastante recorrentes, são as enchentes, e é uma semelhança com a cidade de Niterói. Então, temos questões ainda para pensar em relação à mitigação, a esses impactos, né? Mas, de fato, eu vejo que a gente está avançando. Não vou chover no molhado, mas é o último ponto, Ju. É, a diretoria que eu atuo, a subsecretaria, a gente está desenvolvendo, né? A secretaria, perdão, estamos olhando novamente para o plano, para o instrumento de planejamento de longo prazo daqui de Niterói, que é o Niterói que queremos, em busca de pensar, e que foi elaborado em 2013, o Niterói que queremos, ou seja, anterior à pauta dos ODS, né? A discussão da Agenda 2030 especificamente. Então, está sendo feito esse movimento de repensar esse instrumento de planejamento à luz dos ODS e verificar outras metas que a gente possa alcançar enquanto cidade. Atualmente, Niterói também está desenvolvendo aí uma pesquisa municipal por amostra de domicílios, que tem como o enfoque subsidiar políticas públicas e a Agenda 2030, ela também subsidia, ela também fundamenta essas políticas que serão desenvolvidas, porque há uma premissa em tudo que se produz, que tudo que se elabora aqui, fazer essa correlação, mas buscar esse impacto a médio e longo prazo mesmo. Então, a gente está nesse processo de revisitar as políticas públicas e atualizá-la à luz dos ODS, mas já ciente de que muitas das metas precisarão ali de um olhar mais atento para os próximos anos, considerando que já estamos em 2025, as políticas elas estão recebendo essa atenção nesse momento. Então, eu vejo que o desafio, em síntese, é agregar esses esforços de se manter firme em pensar um futuro sustentável e nutrir pessoas que têm essas possibilidades, a sociedade civil, pessoas que atuam na gestão pública e iniciativa privada, de informações, de conhecimentos, propiciar mais espaços como esse. Eu penso que esses são os desafios mais, mais fortes nesse período assim de acirramento, né, da crise climática, digamos assim. Eu acho que acho que eu fiz o que eu podia dizer isso. Foi maravilhoso, Lucas. Muito obrigada. Assim, eu acho que essa experiência desse local, né, da gestão pública local, municipal, eu acho que ela é uma experiência bastante relevante nesse lugar, né, da Agenda 2030. A gente está chegando nos últimos anos finais, e a gente já está chegando no momento de pensar a continuidade. Mas os desafios são os mesmos, eles ainda não foram superados, né? A gente ainda continua com os mesmos desafios globais, e aí eu vou deixar a Larissa falar mais rapidamente, né? Usando o chapéu aqui, enquanto coordenação do Movimento Nacional ODS, eu não podia deixar de falar que existe, né, política pública hoje do meu município pelos ODS. É um plano do governo federal que tem recolhido aí, né, e a gente já está chegando no finalzinho da primeira leva de municípios que vão receber os benefícios. Então, município que não fez ainda, corre para fazer, porque são as últimas vagas ali e que tem muito financiamento legal, inclusive para esse diagnóstico. Então, é recurso do BNDES para fazer um diagnóstico municipal relacionado aos ODS e entender e fazer essa capacitação aí junto com os servidores de como é que os municípios podem se organizar para ainda gerar contribuições para essa agenda que está no finalzinho. Larissa, pode falar.
Oi, oi. Então, eu queria pedir indicação, assim, de vocês, né, de redes de articulação, assim, de outros movimentos também, que falem sobre isso e que tenham uma agenda de discussão, assim, mais ativa, né? Eu sou aqui da Bahia, eu moro em Salvador atualmente, mas eu tenho muita dificuldade de encontrar, assim, né, lugares, pessoas e redes mesmo, assim, para poder falar sobre isso e estar inserida, né, nesse diálogo, né, compartilhando, informações e trazendo outras também, né, pensando muito nessa questão da pauta dos ODS, né, vinculando isso com sustentabilidade também. Então, aqui eu tenho uma certa dificuldade de encontrar, né, pessoas para articular algo com relação a isso. Então, se vocês tiverem indicações, né, de outras redes, vou ficar muito feliz de receber e de poder participar também. O Movimento Nacional ODS ele está presente em todas as unidades da federação. Então, a gente tem o Movimento Nacional ODS na Bahia. É, eu posso, né? Depois eu tenho seu e-mail. Você fez a inscrição lá, não fez, Larissa? Eu acho que a gente tem o seu e-mail. Sim, sim, eu Posso fiz. ficar aqui com esse para casa de te mandar quem são as pessoas, quem são os contatos responsáveis aí pelo movimento na Bahia. É, que é uma articulação bem legal, assim, é interessante fazer parte, entender, tem uma pegada muito com o poder público, mas em alguns lugares também se organizam muito relacionados, né, e vinculados ao setor privado, que é também super interessante de entender. Mas eu vou enviar para você sim. Maravilha, obrigada. Temos mais perguntas? Mais alguma contribuição, gente? O neném começou a chorar. Bom, gente, eu acho que então é isso. Eu acho que temos a conclusão que Niterói é privilegiada dentro do contexto, até porque a gente tem uma coisa que se chama royalties, né? E aí a vida fica mais fácil quando a cidade tem dinheiro, né? Trabalhar. E aí eu acho que é outro desafio, né? Como é que você implanta isso dentro de contextos de municípios, que é a realidade que não são as metrópoles, né? É muito para se pensar em nível de Brasil, mas eu quero agradecer a Júlia, agradecer ao Lucas. Se ninguém tiver mais nada para, se não quiser comentar, eu queria agradecer a Larissa, a Maria, o pessoal que colaborou com a gente, dizer que eu deixei aqui no chat o link do registro, né? Nós estamos mandando os certificados de horas para ajudar a galera que precisa de horas complementares. E o chat para o nosso grupo de jovens avaliadores, assim, é o que a gente chama de feirão da avaliação, né? É um grupo que está uma galera que trampa com isso, com avaliação e monitoramento, e rola muita troca, rola desabafo, rola, né, ajuda, pergunta, dúvida, documento de manual, enfim, rola de um tudo. Então, eu queria deixar o convite para vocês e do nosso LinkedIn também, que a gente vai estar postando tudo por lá. Ou o que for possível, mas no feirão da avaliação a gente está Tem lá. tudo. Tem tudo. Esse grupo é muito legal, gente. Façam parte desse grupo, porque realmente é um grupo muito rico e que eu aprendo muito diariamente, assim. Vale a pena se conectar com as pessoas por lá. Adorei, Gente, já queria estou entrando agradecer. aqui. Aí, é isso aí. Queria agradecer muito vocês, pela acolhida, pela partilha, pela participação, né? Eu acho que assim, eu acredito também, né, de que com a gravação e com esse vídeo ficando lá disponível depois, a gente vai conseguir também espalhar a palavra. É, e é isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Pela participação de vocês. Muito obrigado, Boa pessoal. Boa noite, noite. pessoal. Obrigada. Verdade. Boa Muito noite, bom. gente. Obrigada por esse espaço. Até a próxima.